A paz de Cristo e o amor de Maria esteja aí sempre contigo, com toda a sua família. É uma grande alegria acolher você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Quero já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, você que ainda não é um inscrito. A também curtir este vídeo, deixar muitos joinhas, likes e deixar o seu comentário, o seu amém. Isso faz com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas, ou seja, a palavra de Deus será levada para mais corações. Contamos então com a sua ajuda. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta quarta-feira, segunda semana da Quaresma, dia 16 de março. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos refletir este santo evangelho. Jesus, que subia para Jerusalém, tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: O Senhor que nos fala ao longo da nossa caminhada, enquanto caminhamos neste mundo, nos fala no nosso dia a dia, fala ao nosso coração, nos ensina, nos instrui. E nós temos que estar prontos, de coração aberto, para acolher a voz de Deus, acolher a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre falando ao nosso coração. E Jesus fala pela terceira vez aos seus discípulos da sua paixão e morte e a sua ressurreição gloriosa. A certa altura ali do caminho, perto de Jericó, uma mulher, a mãe de Tiago, aproxima-se dele para lhe fazer um pedido.
em favor dos seus filhos. Esta mulher, mãe dos filhos de Zebedeu, com a melhor das intenções, fez um pedido a Jesus, se ajoelhou. E Jesus perguntou: o que você quer? E ela disse: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus falou: olha, vocês não sabem, você não sabe o que está pedindo. Quantas vezes também na nossa oração não sabemos o que pedimos, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Quantas vezes pedimos errado, mas acima de tudo nós temos que ouvir o Senhor dizendo: você não sabe o que está pedindo, e não ficar reclamando: o Senhor não me atende, não está atendendo as minhas orações, porque eu faço isso, eu sou tão bom, eu sou uma pessoa tão boa. E o Senhor: calma, eu sei o que é melhor para você, meu filho, você não sabe o que você está pedindo. Por acaso você pode beber o cálice que eu vou beber? Percebe que os 2 responderam: podemos. Como é importante estarmos também dispostos e abertos à vontade de Deus. Esses 2 discípulos se mostraram abertos, dispostos a querer tudo o que Jesus quisesse. Eles não colocaram nenhum limite ao Senhor. E nós também, quando pedimos alguma coisa na nossa oração, pedimos, mas tantas vezes pedimos mal, e podemos dizer desta maneira: Senhor, gostaria tanto disso, daquilo, eu enxergo que isso seria o melhor para mim. Mas acima de tudo, se não for da sua vontade, não se faça em mim a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Eu quero viver a sua palavra, a sua vontade, o seu desejo. Então faça-se em mim a tua vontade e não a minha. Percebe? Nós pedimos, mas antes de tudo abrimos o nosso coração à vontade de Deus, à vontade do Pai, mesmo que essa vontade não coincida com os nossos desejos, com a nossa vontade. Tempo de Quaresma é tempo de olharmos para dentro de nós mesmos, rasgarmos o nosso coração e nos abrirmos aos planos de Deus. Será que estamos fechados ainda em nós mesmos, na nossa vontade, no nosso egoísmo? Deus é Pai e vai nos dar sempre o melhor, e nós temos que ter fé, acreditar nisso. João e Tiago pedem um lugar de honra no novo reino, e Jesus fala da redenção. Pergunta se estão dispostos a padecer com Ele. Ele utiliza essa imagem hebraica do cálice que simboliza a vontade de Deus sobre um homem. Beber o cálice de outro era sinal de uma profunda amizade e da disposição de partilhar de um destino comum. Para participar da ressurreição gloriosa de Cristo, é necessário também compartilhar a cruz com Ele. Jesus mesmo alertou: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Será que estamos dispostos a abraçar a nossa cruz e seguir Jesus? Podemos beber o cálice que Jesus bebeu? Assim como eles responderam, os 2 discípulos, podemos. Que a gente possa também responder: eu posso, Senhor, eu quero, eu desejo, me ajude a viver a sua vontade. E Tiago, ele morreu poucos anos depois, decapitado por ordem de Herodes Agripa. São João passou por inúmeros sofrimentos, perseguições, por amor a Deus, por amor ao seu Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos dispostos seriamente a cumprir em tudo a vontade do nosso Pai, do nosso Deus? Será que estamos entregando metade do nosso coração? Será que estamos ainda apegados a tantas coisas neste mundo? Aos nossos interesses, à nossa comodidade, ao nosso amor próprio, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, à nossa soberba? Vamos rasgar o coração nesta Quaresma e entregá-lo ao Senhor para que Ele possa reinar por inteiro em nossa vida. Não existe vida cristã sem cruz, sem dificuldades. O cristão tem a sua cruz a carregar e não carrega sozinho. Jesus carrega com cada um de nós.
Não existe vida cristã sem mortificação. Tempo de quaresma é tempo de penitência, de mortificação. E não pense que essas mortificações, penitências vão acontecer em ocasiões extraordinárias, não. Mas acontecem no nosso dia a dia. Penitência é cumprir as nossas atividades naquele horário marcado, não ficar adiando, ainda que estejamos preguiçosos, o corpo ainda não está querendo ir. Penitência é isso. Penitência é se levantar na hora que o despertador tocou e não ficar enrolando, não ficar adiando, não deixar para mais tarde também alguma tarefa, algum trabalho que era mais difícil, trabalhoso. Você é penitente também quando você submete amorosamente o seu plano de oração, quando você se submete à oração, a participar da Santa Missa, apesar de estar esgotado, cansado, sem vontade, ou com frio, com calor. É dessa maneira, no nosso dia a dia, nós vivemos a penitência. Certa vez perguntaram a São José Maria Escrivá: um amigo meu fala que eu tenho que ir à missa só quando eu tiver vontade, padre, porque de que adianta eu ir à missa se eu não estou com vontade? E São José Maria Escrivá disse: olha, se eu for deixar para rezar e para ir à missa quando eu tiver vontade, muitas vezes vai acontecer isso com cada um de nós. E é louvável. Deus olha também o nosso esforço em querer estar com Deus na oração, em comungar, em estar com Ele na Eucaristia. É louvável quando não temos vontade, ainda é mais louvável do que quando temos, porque quando é um prazer, quando é uma alegria, quando temos vontade, acaba sendo mais fácil, não é isso? Mas Deus olha também o nosso esforço e é mais louvável quando, mesmo sem vontade, mesmo desanimados, cansados, nós nos dedicamos à oração, à leitura, à meditação da Palavra de Deus, a participar da Santa Missa, a comungar o Senhor. Então, viva esta penitência, se esforce a cada dia, no dia a dia. Penitência também é tratar sempre com o máximo amor, começando por aqueles que estão aí na sua própria casa, marido, mulher, filhos, pais, avós, e atender com amor aqueles que sofrem, os doentes, aqueles que padecem. É responder com paciência aqueles que estão nos inoportunando, aqueles que estão nos cansando no trabalho, em casa. A penitência consiste em suportar com bom humor as 1000 contrariedades que nós temos ao longo do nosso dia, não é isso? Penitência para os pais, para os educadores, é corrigir quando é preciso fazê-lo, mesmo que a gente pense que possa magoar os outros. Corrigir, essa correção fraterna, sempre com amor. E um outro ponto deste Santo Evangelho de hoje é que quando os outros 2 discípulos ouviram esse diálogo de Jesus com os 2 irmãos, eles ficaram irritados. E Jesus deixa claro que aquele que quiser se tornar o primeiro, que seja o vosso servo, que sirva o outro. Se o próprio Senhor, se Jesus não veio para ser servido e sim para servir, quem somos nós para querermos ser servidos e não nos colocarmos a serviço de Cristo, do nosso próximo, do nosso irmão, da nossa irmã? E o serviço de Cristo à humanidade tem em vista a salvação. A nossa atitude, o nosso serviço a Deus e aos nossos irmãos e irmãs deve ter esse sentido também sobrenatural, pensando na salvação, no melhor, desejando bem a salvação dos nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou aqui do vídeo, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, seu amém. Seus pedidos de oração, coloque aqui nos comentários e se inscreva no nosso canal ativando o sininho. Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada!